सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyad Manuso Mahasabam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttama Slokajaso Anugihati Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sasyad Manuso Mahasabam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttama Slokajaso Anugihati. Gaudiya Gostipati. Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: quando o amor e a paixão ocorrem para o único propósito do Krishna Seva, então nós prestamos reverências a este sentimento, nós respeitamos e honramos esse sentimento. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse: quando o amor e a paixão acontecem no único e absoluto propósito do Krishna Seva, então não existe nenhum problema. Nós vamos honrar esta paixão, este amor. Mas no mundo material, o nosso amor e nossa paixão ocorrem e criam problemas, guerras, brigas, e neste caso, este sentimento é algo sujo. Nós não podemos compará-lo, nós não podemos comparar a competição transcendental entre Srimati Radharani e Chandravali com os nossos sentimentos nesse sentido, porque elas não sentem uma inveja, uma competição material. O nosso Bhagavad Dharma, o Dharma devocional, é baseado neste único ponto. Aqui neste mundo material, totalmente o nosso Bhagavad Dharma está baseado num único ponto. Não deve haver nenhum tipo de inveja, mas todos sentem inveja uns dos outros. Esta inveja é muito perigosa. Os Paramahamsas, nós já explicamos, são aqueles que conseguem fazer Bhagavad Dharma. O Bhagavad Dharma é dedicado aos Paramahamsas. Não é a propriedade de qualquer pessoa, que qualquer pessoa faça do jeito que ela quiser. Não. O Dharma devocional, ele foi feito para todas as almas. Mas eles têm que conseguir descobrir a sua própria Swarupa, ou seja, a sua condição de servo eterno do Senhor Supremo. Dessa maneira, sim, todos podem alcançar. Caso contrário, não. Se não alcançamos essa consciência de que somos servos de Krishna, não podemos achar que estamos fazendo Bhagavad Dharma. Então, o nome desse Bhagavad Dharma, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, no dia em que os Mayavadis começaram a entrar no Gaudiya Samaj, todos os problemas começaram. Porque eles não têm fé no Guru e nos Vaishnavas. Eles não têm fé em Mahaprasada, não têm fé no Então, eles são, na verdade, Mayavadis. Então, nós estamos discutindo, fazendo essa comparação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata, de Mahapurana. Nós discutimos durante alguns dias sobre esta comparação entre os diferentes devotos que alcançaram a perfeição. Prahlada Maharaj tem um sentimento diferente, Yudhishthira tem um sentimento diferente, Vritrashur tem um sentimento diferente. Mas o humor devocional deles não pode ser comparado com o humor devocional das Gopis e dos Vrajavasis, porque os Vrajavasis, eles têm um amor natural. Os Vrajavasis, Gurupada Padma costuma citar este verso: o amor das Gopis é espontâneo. Os Vrajavasis têm um amor espontâneo por Krishna, e Krishna também tem um amor espontâneo pelos Vrajavasis, pelas Vrajagopis. Em todos os lugares, esta fórmula é aplicável. Mas
dentro de Vrindavana, esse equilíbrio do amor não ocorre, porque Krishna gosta de ser vencido. Krishna gosta de que o amor das gopis supere o amor que ele sente. Então, voltando ao ponto, os devotos mostram diferentes sentimentos, diferentes emoções de devoção em relação a Krishna. Então, em geral, para receber Prema Bhakti existem estágios. Não é que a gente pula e consegue Prema Bhakti, ou que a gente se torna uma gopi de uma hora para outra. Bhaktivinoda Thakur escreve no Bhajana Rahasya: você não está escalando a árvore lá de baixo, você está puxando os seus galhos para conseguir as frutas maduras. Essa é a condição atual. As pessoas querem o que elas ainda não podem alcançar. As pessoas têm que seguir um processo de passo a passo, um processo gradual do bhajana. Se elas não seguirem isso, vai haver um problema no desenvolvimento espiritual de tal pessoa. Então existe um processo, um procedimento. Se alguém puder pular com maturidade, não, ninguém consegue pular sem maturidade, ninguém consegue avançar sem maturidade. Sem maturidade espiritual, nós não podemos pular, nós pularíamos como macacos, nós não vamos receber nenhum benefício. O que falar de benefício? Nós vamos cair. Prabhupada escreveu, Vamana Goswami Maharaj escreveu, Keshava Goswami Maharaj. As pessoas que querem pular estágios nunca vão conseguir prema. O que quer que elas estivesse esperando por elas, querer pular etapas, ocupar uma posição alta em Bhakti, Krishna não vai conceder Bhakti para eles. Krishna vai privá-los de Bhakti. Então essa é a condição. Aqueles que... Gauna significa um prema primário, aqueles que recebem um prema inicial. Mas esse Gauna, este prema de estágio inicial, é algo que vai crescer com o desenvolvimento. Mas o prema das gopis é algo absoluto. Não tem um nível pequeno. Então, até para a Putana, que agiu com crueldade com Krishna, mesmo assim, Krishna quis dar para ela a posição de uma das mães de Krishna, de uma das amigas de Yashoda que sentiam esse sentimento materno por Krishna. Ela era tão cruel que ela queria matar o bebê Gopala, Bala Gopala. Mas ela quis me dar leite de alguma maneira, eu vou dar para ela esse nível. Essa é a condição. Então, antes do Bhagavat Bhajana, se nós não nos sentimos inspirados, como faremos? E depois de observar as qualidades absolutas de Krishna, depois disso nós vamos conseguir nos sentir inspirados. Então, ontem eu estava sentindo que Bhagavan Shri Krishna estava dizendo: quando eu fui levado para Mathura Dhamma com meu irmão mais velho Balarama, naquele momento as gopis, a vida delas se tornou totalmente vazia. Elas pensaram que o mundo tinha perdido significado, elas não conseguiam suportar esse tipo de separação. Depois disso eu disse, Bhagavan disse, quando eu fiz a dança da rasa com elas, a Rasa Lila para elas duraram, na verdade, como a noite do Senhor Brahma. Então, mas para as gopis, elas têm a impressão de que a Rasa Lila dura uma fração de segundo. Então, dessa maneira, quando eu estou longe de Vrindavana, diz Krishna,
elas pensam que uma fração de segundo seja igual a uma inteira era, uma yuga. Então, mesmo os munis e os rishis, eles meditam no Brahman. Parênteses, a noite do Brahma dura 4,32 bilhões de anos. Então os rishis, eles ficam absortos também. Mas eles têm um objetivo separado. Quando eles se meditam no Brahman, eles também ficam absortos e esquecem de si mesmos. Mas as gopis têm um esquecimento de si mesmas diferente. Na nossa sociedade, as pessoas têm umas amarras ligadas às regras sociais. As gopis, porém, quebram todas essas barreiras sociais, essas regras, para servir Krishna. Elas não se importam. Essa é a condição extrema do amor das gopis. Elas não se importam com o dharma social. Então, dessa maneira, de qualquer forma, elas querem servir Krishna o tempo todo. Então, dessa maneira, Krishna disse, então Uddhava, eu sugeriria que Shruti e Smriti, Shruti quer dizer Amnaya, mas no Shruti você pode conseguir algo que nesses textos védicos chamados Shruti, o que está explicado ali é explicado para os homens comuns, de acordo com o adhikar, com as qualidades, com a plataforma em que as pessoas estão, elas podem aceitar aquelas instruções. Mas o objetivo do Shruti é apontar os pés de lótus de Krishna. Bhagavan já havia dito isso. Então, Uddhava é um ótimo devoto. Devoto excelente, não tem dúvidas, não temos dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, Uddhava não tem ideias claras sobre Raganuga Bhakti, o que existe dentro de Vrindavana. Ele não tem ideia clara sobre isso. E é por isso que o Senhor Supremo o manda até Vrindavana, para que ele pudesse entender o que é essa Raga Anuga, o que é essa rendição totalmente espontânea e forte. Então, o Senhor Supremo fala para Uddhava, do seu coração você quer então Krishna aconselha Uddhava a deixar para trás todos os estudos que ele havia feito, todos os níveis dos Vedas. Ele disse, deixe tudo isso para trás. Eu sou o único suporte de todas as jivas. De jivas infinitas, eu sou o único suporte. Então você pode receber meu abrigo e você não precisa quebrar a cabeça com outras coisas. Então dessa maneira você vai se tornar destemido, totalmente destemido, se você tomar abrigo em mim. Nós devemos nos lembrar que agora nós chegamos a um último estágio. O Senhor está indo embora do mundo material. E agora o Senhor gostaria de deixar Uddhava como acharya neste mundo material. Esse é o último momento dos passatempos de Krishna. Então Uddhava agora ele tinha experiências que ele tinha acumulado e por questão da sua própria humildade, ele vai dizer, eu não sei nada. Krishna vai dizer, você se lamenta dessa maneira, mas sejamos francos.
eu não encontro uma única personalidade nem nos planetas celestiais, Krishna diz. Você está chorando, dizendo que você não sabe nada, que você é um tolo. Mas Uddhava, você está dizendo isso, mas eu sei com certeza que não existe nem mesmo uma única personalidade nos planetas celestiais que possam ser comparadas com você. E mesmo assim ele estava dizendo, falando dessa maneira, que comportamento perfeito. Então esse é o último estágio dos passatempos de Krishna no mundo material, está entre os últimos momentos de Krishna. Então ele pode se posicionar como Acharya, Uddhava, e dar todo o conhecimento aos seres vivos. Então é por isso que Uddhava, antes de deixar Vrindavana, ele se lamenta. Ele faz esta oração. Eu presto reverências, repetidas reverências, Vandana, aos pés de lótus das Gopis, diz Uddhava. A glorificação das Gopis. O tempo todo eu deveria adorar as partículas de poeira que tocaram os pés destas Gopis. Ele diz, todos os tópicos e a relação e tudo que se relaciona com Krishna no coração das Gopis é único e absoluto. Nos três mundos, nada pode ser comparado ao que elas sentem por ele. Então, dessa maneira, você toma abrigo em mim completamente. Eu prometo a você. Você pode se tornar destemido. Eu sei que essas dúvidas podem se manifestar. Se algumas dúvidas não se manifestassem dentro de Uddhava, Krishna não poderia dar respostas. Vamos supor que Arjuna tivesse sido colocado numa condição que ele se sinta nervoso, o que fazer? Eu penso que seja ruim lutar. Se Arjuna não tivesse sido colocado nessa plataforma, a gente não teria tido Gita. Se Arjuna não tivesse ficado ansioso, nós não poderíamos ter obtido o Bhagavad Gita. Arjuna, pela inspiração do Senhor Supremo, vai colocar perguntas uma a uma. E nós pudemos ter tido a oportunidade de receber todo o diálogo do Bhagavad Gita. Mas no começo, se Arjuna tivesse dito, se Arjuna não tivesse tido dúvidas, a gente não teria tido o Bhagavad Gita. Arjuna vai dizer no começo, me ensine o que fazer que eu vou obedecer. Mas na prática a gente vê que não é assim. Então, aquilo que o Guru diz, nós temos que aceitar. A questão é separada, é outra. Pela confirmação do seu Tattva Gyana. Pela confirmação do seu Tattva Gyana, você pode fazer algumas perguntas diante do Guru. Mas uma a uma, dúvidas e suspeitas vão surgindo. Por que o Senhor diz isso? Por que eu deveria fazer aquilo? É um tipo de argumentação. Porque ele era amigo próximo de Krishna, íntimo de Krishna. Então, ele pode demonstrar essa natureza de dúvidas e perguntas. Então, porém, quando o 18º canto termina, Arjuna diz, depois dos 18 capítulos, quando o Gita vai acabar, Arjuna diz agora, o que você disser eu vou obedecer. Finalmente ele realmente diz isso com todo o coração.
Então as perguntas são muito importantes. Parikshit Maharaj não é uma pessoa tão importante. Parikshit Maharaj, vocês pensam que ele é tolo? Ele recebeu o darshan do Senhor Supremo quando ele estava dentro do ventre. Ele viu, porque Ashwatthama quis matá-lo. Então, a última bomba da guerra contra os Pandavas, é ele quem solta Ashwatthama. Então, este ponto é muito importante. Alguém poderia pensar que Uttara, a mãe de Parikshit Maharaj, não fosse alguém importante. Nós não ouvimos falar nada sobre ela. Ela não é muito importante, mas você não sabe. Uttara é tão importante que o nível de bhakti dela, a prática da devoção dela, era tão importante que nós devemos apontá-la e compreendê-la. Por quê? Quando Ashwatthama joga a sua flecha, a sua bomba, para matar o bebê com uma bomba atômica, com um míssil atômico, com uma flecha que tem o poder de um míssil atômico. Então, ela já tinha tomado o abrigo aos pés de lótus de Krishna. Não é que ela toma abrigo dos pés de lótus de Krishna naquele momento. Não é no momento de desespero que a gente tem que correr para tomar abrigo. É antes, diz Maharaj. Ela disse, ela ora para Krishna, se esse míssil me matar, não é um problema. Mas, por favor, salve a última semente hereditária dos Pandavas. E Krishna entra dentro do ventre de Uttara. Ele com a clava e a Sudarshana Chakra protege, salva. E Parikshit Maharaj vê Krishna naquele momento. Então, é por isso que depois de nascer ele pensava, eu vi a Suprema Personalidade de Deus, onde ele está? Quem é ele? O tempo todo ele pensava em Krishna. Então, Uttara tinha uma prática devocional muito especial, porque quando qualquer problema que acontecia na vida dela, ela tomava primeiro abrigo em Krishna. Mas Draupadi, quando Dushasana quis tirar seu sari, Draupadi pensa, talvez Bhishma possa me proteger, porque ele é uma grande personalidade, mas ele não diz nada. Talvez Dhritarashtra vai dizer algo para proteger a minha castidade, a minha honra. Ele não diz nada. Yudhishthira fará alguma coisa, mas ele não faz. Bhima fará alguma coisa e não faz. Arjuna fará alguma coisa, mas não. Então, finalmente, quando todos os seus suportes mentais tinham acabado, aí sim ela toma briga aos pés de lótus de Krishna. Nós não queremos provar com isso que Draupadi não tenha significado. Nós estamos explicando que as pessoas imaginam depender de algo. Uttara, em primeiro lugar, ela pensou no Senhor Supremo. Ela não pediu para que Arjuna, ou que Bhishma, ou que alguém, qualquer outra personalidade, pudesse lhe dar abrigo. Ela imediatamente pensa em Krishna. Então, Bhagavan pensa, você pode tomar abrigo em mim. E Parikshit Maharaj vai fazer perguntas. O que dizer sobre ele? O nosso próprio Advaita Gosai, Advaita Acharya. Leia no Chaitanya Bhagavatam, isso está escrito. Advaita Gosai, de tempo em tempo, expressa dúvidas de propósito. Ele é o próprio Sadashiva, ele é o Shiva transcendental. Ele é não diferente do Mahavishnu. Mas de tempos em tempos ele diz
Se ele é meu Senhor Supremo, ele deve prová-lo. De propósito, ele expressa essas dúvidas. Então, pelo convite de Advaita Gosai, o Senhor Supremo desceu. Então, vejam, ele desce, Krishna é forçado a descer pelo convite de Advaita Acharya, mas ele propositalmente duvida. Se ele for o meu Senhor Supremo, se ele for minha Istadeva, ele deve provar isso a mim. De tempos em tempos, Advaita Acharya faz isso. Por quê? Porque a alma condicionada é sempre cheia de dúvidas, é quase inacreditável. Se elas encontram alguma coisinha negativa com o Guru e com os Vaishnavas, elas os abandonam. O Gurudeva está tonto, ele ficou doente? Então ele é inútil. Elas não ajudam. Elas não acreditam que o Guru está expressando um passatempo de doença. As pessoas não entendem que o Vaishnava, se tiver algum tipo de fraqueza, essa fraqueza é parte de um passatempo. Nós sabemos que o Guru, que os Vaishnavas, não vai sofrer nenhum resultado daquela doença, porque não existem atividades frutivas na vida dele. O Guru e os Vaishnavas não sofrem o resultado de suas atividades passadas. Esse Siddhanta é ignorável, é imperfeito. Mas as pessoas pensam isso. E é por isso que é perigoso ficar com o Guru e com os Vaishnavas. É muito bom, por um lado. Com pouco tempo você pode ir até Krishna. Se você puder servir o Vaishnava puro, com muito cuidado. Isso está escrito num Kirtana. Então, muito facilmente, se alguém perguntar qual é a maneira mais fácil para irmos até o Senhor Supremo, qual é a maneira mais fácil? A resposta é para servir o Vaishnava puro, para ficar com o Vaishnava puro. Somente ficando e servindo, isso já é muito bom. Então, ouvir o Harikatha é como um serviço. O seva do Guru dos Vaishnavas é o que há de mais elevado. Ao mesmo tempo, porém, se alguém perguntar qual é a maneira mais rápida para irmos para o inferno, essa é a mesma resposta. A maneira mais fácil de ir para o inferno é ficar perto do Vaishnava puro, encontrar erros nele, criticá-los. Você pode encontrar defeitos, claro. Mas isso é o motivo pelo qual, se você puder fazer uma pesquisa, uma enquete, em toda a Gaudiya Vaishnava Samaj, dos últimos 200 anos da história da Gaudiya Mata, você vai encontrar que aqueles que serviam os gurus, que ficaram perto do Guru os Vaishnavas, a maioria, eles caíram. A maioria deles. E qual foi o erro? Porque servir o Guru e os Vaishnavas com uma maneira absoluta não é possível para tais pessoas. Se eles não realizam a Vani Swarupa do Guru Pada Padma, se eles não realizam a forma dos ensinamentos do Guru, se eles simplesmente cozinham para o Gurudeva, lavam suas roupas, um problema pode surgir, um grande problema pode surgir. Porque eles não têm ideia exata do que o Vaishnava está fazendo e dizendo, sobre quem é o Guru. Eles não compreendem a forma da sua instrução. Então você tem que fazer Vani Seva e Vapu Seva de maneira paralela. Você tem que servi-lo do ponto de vista prático e do ponto de vista filosófico. Se você puder fazer isso, você consegue passar esse obstáculo. Porque senão as pessoas vão conceber ideias materiais sobre os Vaishnavas. Ajudar o Gurudeva, por exemplo, sentar na latrina, fazer isso ou aquilo, tomar banho. Eles pensam, nossa, ele é material.
Eles se aproximam e observam aquilo que nós chamaríamos de defeitos no Vaishnava, e assim eles caem. Então, Vaniseva e Vapuseva é muito importante. Você tem que servir praticamente e também a filosofia, entender quem é aquele Vaishnava através do Harikatha dele. Então, essa é uma condição especial. Antes, Uddhava estava com Krishna como um ministro e ao mesmo tempo como um amigo. Ministro significa conselheiro. Ele estava dando conselhos para Krishna, mas agora estamos num ponto especial. Pela inspiração de Krishna, Uddhava Maharaj vai fazer algumas perguntas específicas. Ele não tinha feito essas perguntas antes. Então Krishna havia perguntado para Uddhava. Uddhava dava respostas antes, como conselheiro e amigo. Mas agora ocorre o contrário. Uddhava faz perguntas e Krishna vai dar respostas. E ele faz essas perguntas para o benefício de todas as jivas do mundo. O que eu disse sobre Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami aprecia. Shukadeva Goswami aprecia seu discípulo Parikshit Maharaj. Shukadeva Goswami diz: a sua pergunta é absoluta. A sua pergunta é extremamente necessária, absoluta. Shukadeva Goswami aprecia você. A sua pergunta é absoluta. Porque agora eu posso responder. Parikshit Maharaj me fez perguntas e agora eu posso responder. Shukadeva Goswami gosta desse tipo de pergunta absoluta. Vocês devem fazer perguntas absolutas. Perguntas para o benefício de todas as jivas. Então, aqueles que são Atmavids, eles aprovam as perguntas absolutas, ou seja, as perguntas que trazem benefício para todas as almas. As pessoas escutam muitas coisas materiais e às vezes elas pensam que são coisas importantes, um conselho espiritual aqui e ali. Mas Shukadeva Goswami diz: você querer escutar tudo isso é o que há de mais importante. Ninguém pode realizar a importância dessa pergunta. Então, pela inspiração de Bhagavan Shri Krishna, então, na verdade, Bhagavan Shri Krishna estava dentro do nosso coração, como Paramatma, sim? Então, às vezes, Krishna pode dar uma inspiração positiva de acordo com o nosso samskara. E aqueles que têm samskaras sujos, eles recebem inspirações negativas, mas não diretamente do Senhor Supremo, são as gunas que fazem isso. Então, o próprio Gauranga Mahaprabhu discute algo com Ramananda Sambad. Raya Ramananda Sambad. Você vai encontrar no Chaitanya Charitamrita Raya Ramananda Sambad. No Raya Ramananda Sambad você vai encontrar Raya Ramachai, Raya Ramananda dizendo: Mahaprabhu havia dito para ele: fiquei muito feliz. A razão pela qual eu vim até você chegou ao sucesso. Sarvabhauma Bhattacharya me deu inspiração. Disse: vá para Vidyanagara, encontre com ele. Você não pode entender que devoto grande é Raya Ramananda. Mahaprabhu diz isso. Então, Sarvabhauma Bhattacharya era um Mayavadi. Ele diz: então eu caçoava de Raya Ramananda por conta da devoção que ele tinha por Krishna, mas agora eu entendi, pela tua misericórdia, vá se encontre com ele, você vai ver que grande devoto ele é. Mahaprabhu disse: eu alcancei então o sucesso, estou muito feliz. A razão pela qual eu vim aqui, eu aprendi tudo de você, diz Mahaprabhu para Raya Ramananda. Mas Raya Ramananda responde: você está me embrulhando, você está me trapaceando. Você está sentado dentro do meu coração. E você também está sentado diante de mim. Você está sentado na minha frente e ao mesmo tempo você está sentado dentro de mim. E você faz perguntas e você mesmo dá respostas.
como um instrumento. Você toca minhas cordas vocais como um instrumento. O instrumento não toca sozinho, alguém precisa pegar o instrumento e tocá-lo. Raya Ramananda faz essa metáfora. Eu sou um instrumento e você é um músico, um musicista. Então, Uddhavaji Maharaj faz essa pergunta perfeita e a resposta é a essência do Bhagavata Dharma. Shukadeva Goswami vai responder para ele de maneira muito exata. Uddhava faz a pergunta e o Senhor Supremo vai dar a resposta. Uddhava diz, eu tenho uma dúvida. Krishna pergunta, por quê? Porque antes você havia dito, você queria me dar conselhos, faça isso, faça aquilo. Às vezes você fala de Jnana Marga, às vezes você fala de Yoga Marga, às vezes você fala de Karma Marga. Então eu fico confuso. Se eu for deixar todas as instruções escritas nos Vedas, se eu for rejeitar todas as instruções, mesmo aquilo que está escrito nos Vedas, eu vou sofrer por isso. Porque está escrito lá nos Vedas. De acordo com os Vedas, a nossa vida se revela. Agora você está dizendo para eu deixar tudo para trás? Então Uddhava diz, então, esse título é dado para quem? Para Krishna. Ele dá um título para Krishna, Uddhava. Que título? Yogeshwareshvara. Você não é um yogi. Todos os grandes yogis, Yogeshvara, como Shankara, você é o objeto de adoração deles, de todos os yogis. Eu tenho algumas dúvidas. Algumas dúvidas e suspeitas se desenvolveram dentro de mim. Agora a minha mente está se sentindo perturbada. De alguma maneira você vai pensar, você já me aconselhou sobre Jnana, Yoga e tudo mais. E agora você está dizendo que eu tenho que deixar tudo isso para trás e me dedicar a Bhakti. Krishna diz, Bhagavan disse, e Uddhava responde, você já havia me dado diferentes conselhos, mas agora você diz, alcance uma plataforma neutra e sobre esta plataforma você pode fazer o que quer que você esteja fazendo, como o conselho de Krishna para Arjuna. É seu dever. Você é um kshatriya. É o seu dever, a sua natureza de kshatriya. Então você vai ter que lutar. Se você não quiser lutar, então a natureza. Arjuna não é um homem material. Para nos ensinar, o Senhor Supremo diz, se você se abstém da luta, a natureza pode... Essa sua natureza te obriga a lutar. Lutar como um kshatriya. Esse é o seu dever, lutar. Você diz, não posso lutar? Então, o Senhor Supremo gostaria de fazer Arjuna aceitar o seu guna karma, a sua posição no Varnashram Dharma. Quem é que estabelece o Varnashram Dharma? O próprio Krishna. Eu organizei a sociedade em diferentes níveis, Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana.
Apayam. Chaturvarna Chaturvarna, os 4 varnas. found to systematize total Shudra, society to Vaishya, make a Kshatriya, system, Brahmana. nice system. Então eu organizei a Make a sociedade nice system so that their lawlessness can para que to systematize the whole society, uma ordem prevalecesse. to establish Chaturvarna. Eu mesmo estabeleci o Chaturvarna, diz Krishna. De acordo com a natureza das pessoas, as pessoas podem se organizar. Long ago, 60 Então, years em back, Vrindavan, muito tempo atrás, de Shamdas there was Babaji an Maharaj, agitation started. quanto- Some political leader 50 anos atrás, houve uma agitação política. nonsense. He is giving some, inspiration to those who learn to sweep up. Ele inspirava os varredores da cidade e dizia: façam uma greve. Os pujaris no templo, eles que limpem o chão. Nós fizemos esse seva por tanto tempo, agora eles limpem a rua e nós vamos ficar no templo. Isso é possível? De acordo com a natureza, as pessoas precisam trabalhar. Mas agora nós estamos vendo o oposto. De acordo com o Varnashram Dharma, você tem que descobrir qual é a sua posição. Se você quebrar todas as regras e tentar se identificar de uma maneira equivocada, uma grande confusão, um caos vai acontecer. E muitas pessoas criticam até hoje Ekalabya. Você já ouviu falar de Ekalabya? Sim. Ekalabya. Eles disseram, Dronacharya é muito egoísta. O que mal ele fez, Ekalabya? Ele não fez nenhum mal. Por que o Ekalabya é punido? Por que o Guru pede para que ele arrancar o próprio dedão? Eles não entendem. Ekalabya é de uma casta muito baixa. A consciência dele correspondia a uma casta muito baixa. Eles eram cruéis. Então ele quis aprender a arte das armas, porque na verdade ele queria usurpar alguma posição. Então a Navilasa é um desejo egoísta, um desejo pessoal. Ele era mais baixo do que um Shudra, ele era um Nishada, ele era uma pessoa de uma tribo feroz. Qual é a utilidade para ele aprender isso? Ele não é um Kshatriya. Para os Kshatriyas é possível e é bom. Os Kshatriyas podem lutar e proteger. Mas as pessoas não querem entender as castas, eles criticam Dronacharya e criticam os Vedas e o próprio Krishna. Mas Dronacharya queria estabelecer regras sociais, porque ele sabia que se ele aprendesse toda aquela arte, ele ia mal utilizar aquela arte da guerra. Muitos exemplos a gente tem sobre isso. Alguém de repente fica muito rico, um homem muito pobre, fica de repente muito rico. Ele utiliza aquele dinheiro de maneira equivocada. Ele aplica aquele dinheiro de maneira errada. Alguém aprende alguma tecnologia e mal utiliza isso. Como Einstein chorou quando a bomba de Hiroshima e Nagasaki caiu. Ele falou, vejam, por essa razão eu fiz minhas descobertas científicas. Essa é a razão pela qual eu descobri as coisas que eu descobri. Oh, meu Deus! Ele queria gerar o benefício da sociedade, mas os seres humanos usaram isso de maneira negativa. Então Uddhava diz, você já me disse, você estabeleça assim uma plataforma espiritualmente neutra, uma plataforma equilibrada. Então, haja a partir da sua posição, dedicando suas ações a Krishna, na plataforma do karma. Mas Uddhava é um Kshatriya, mas Nanda Maharaj é um Vaishya.
Porém, Yaduvamsa, Jaduvamsa, eles são kshatriyas. they're Kshatriya, no? So according to that nature. Os Yadus. Então, So you have given me, Devaki e Vasudeva são according to that Yadus, advice, Yadavas. Mai sarvani Eles são karmani kshatriyas. samacharaha. On the basis of that, Então, you have em base a given me isso, você the me right deu of karma. o direito de exercer meu próprio Now, karma. after that, Diz even Uddhava, você me disse que eu era um kshatriya. ye buddha jadidam manasa vacha chakshubhyam sarvanadivihi naswaram grijyamanam chavidhi maya mano mayam. You told, Você disse, you wanted to advise me about Jnana você Yoga. quis me aconselhar sobre What Jnana you are Yoga. looking all around Uddhava, in the world, o que quer que what you você are veja no looking, mundo material, understand você tem que all entender. illusion, Maya. Tudo é uma ilusão, tudo é Maya. To be frank, though Ao sermos it is francos, that é um the fato world, que o whatever mundo, visible, o que é is visível ao not nosso totally redor, false. não é totalmente falso. It is not totally false. I watch you. You are Eu standing talking. olho para você, How você I está can falando say comigo, it's como é not que eu vou a dizer, dream? ele é I um am not sonho. speaking. It is Os dream. Mayavadis dizem, tudo um sonho. Não, não é exatamente um sonho. Ele está falando comigo, ela está falando comigo, como é que eu posso dizer que o mundo material é um sonho? They are speaking. Mahaprabhu, no. Ah, Prabhu diz, Material não, world is o mundo material practical. Material world is there. está lá. Utility is also there. If A material world utilidade is do not mundo there, material também why are we existe. getting punishment? Por que nós seríamos punidos se o mundo material não estivesse aqui? As almas condicionadas são mandadas na prisão. They are sent into this jail. Elas são mandadas à prisão do mundo material por um tratamento. O Guru e o Vaishnava não estão presos. But common man, they all Mas os homens they are comuns, sent to this jail. eles são mandados à cadeia. Gross mind, Corpo, com o corpo material, com o corpo sutil, eles são mandados a esta prisão, a punição do mundo material, e assim eles são punidos. Então, o mundo material possui uma utilidade. Se não houvesse o mundo material, how we can get como nós poderíamos ser tratados e retificar a nossa conduta, a nossa ética, a nossa consciência? Então, o mundo material não é um sonho, ele é como um sonho. in what sense? Because Em que sentido? tomorrow vanishes. Hoje está lá, amanhã desaparece. Today you love your wife so much. Hoje você ama a sua esposa Sometimes discover. extremamente, depois o amor acabou. So what kind of pain now? Então, que tipo de dor se manifesta? So material world is not O totally mundo false. material não é totalmente falso, mas ele é instável, impermanente. Então, aqueles que são sábios, They always thinking it is eles like pensam, é como um sonho. like in the dream. Como Like no in the sonho, dream, some very poor man, very poor. Um homem muito acting as puro. Coolie, you know, coolie? ele age como um cule, um carregador de peso, que carrega a mala na porta da estação ou para você entrar no trem. Então, ele dormiu e teve um sonho. Ah, eu encontrei uma mulher muito linda de uma família muito rica e eu me tornei um rei. Ele tinha que acordar em 5 minutos e um dos seus amigos vem e dá um chute nele. Ei, levanta! Vamos, a gente está atrasado, você não sabe? Você não é sincero? 5h30 a gente tem que estar lá. E ele acorda ele do sonho, oh meu Deus. Eu estava tendo um sonho lindo que eu casei com essa princesa. E esse casamento acabou. Quantas vezes esse incidente ocorre? No Purushottam Dham, em Nilachal, no templo de Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj Param Gurudeva, lá um brahmana cozinhava. Ele vinha de uma cidade chamada Katak, em Badra. Ele recebia dinheiro porque muitas pessoas faziam doações, muitas pessoas iam ali nos festivais. Então, depois que o festival acabou, ele estava fazendo toda a mala dele de manhã, ele ia tomar o trem e ir embora. E de noite ele deita e dorme. De repente ele começou a gritar: tudo foi roubado, tudo foi roubado. O que eu vou fazer? Ele começou a gritar. Algumas pessoas estavam lá e acordaram. O que foi roubado? Estava dormindo, o que foi roubado? Ele acordou. O que foi roubado? Tudo foi roubado.
all your bag. Olha aí, tua mala está aí. Oh meu Deus, foi um sonho. Another is many such incidents. Existem esses incidentes Where many Harikata frequentemente. Eu dei muito Harikata em Chakrada, no templo de Jagannatha ali. There are two devotees sleeping. Two devotees sleeping. 2 devotos estavam dormindo ali, jovens. Um era gordo, o outro era magrinho. One devotee is sleeping on the bedstead. Um estava dormindo na cama e o outro no chão. Nighttime, De noite, one devotee watching dream. um devoto teve um sonho. Some thief come. Ele viu um ladrão vindo roubar. And some devotee, brahmachari, Então, is watching um devoto, um brahmachari, ghost viu um fantasma to catch him. para The pegar both of ele. them watching, and that devotee Então, rolling down on him. o devoto que estava em cima da cama Fall down on the caiu em cima do the outro, devotee is sleeping here. que estava Then deitado each no of chão. them going to catch each other. E He um is speaking, pegou o outro. I Peguei catch o, thief, eu I peguei o catch ladrão, thief. peguei o ladrão. And he is speaking, oh my God, ghost catching me. E o outro pensando, o outro sonha, um sonha com o ladrão, outro sonha com o fantasma. Um fala, eu peguei o fantasma, outro, não, o fantasma me pegou. E o outro fala, eu peguei o You ladrão. cannot believe that your dream is so. Os sonhos são muito fortes que na hora você não consegue entender que você está sonhando. They watch material Então, also as okay. pessoas sábias, Material is okay. eles But olham para o mundo if you material grow attachment in material e entendem que ela é world, parecida com um sonho. you have to E eles think dizem que ela é um sonho para que você não tenha apego a ela, utility or each and everything. para que você entenda que ela é funcional ao seu crescimento espiritual. Que tudo deve ser utilizado para o Krishna Seva, para o seu Krishna Bhajana. Tudo deve ser ligado ao Krishna Bhajana. Se a sua propriedade for embora da sua vida, você será salvo, você continuará vivo. Se uma grande propriedade virá na sua vida, você continuará vivo. É a mesma coisa. No Bhagavatam, o Senhor Supremo dá um exemplo. Uddhava, o coração de um Vaishnava puro é como o oceano. Como nós podemos nos comparar o nosso coração com o coração do Vaishnava puro? Para poder ser como um oceano imenso. Se você coloca um balde de água dentro do oceano, o oceano vai aumentar de nível com um balde de água. Se você tirar 10 baldes de água, o nível do oceano vai diminuir? Não, o mesmo. Ele é inalterável. O coração do Guru dos Vaishnavas também, ele é inalterável. Você pode honrá-los, você pode insultá-los, o que quer que você faça. Você pode testá-los. E você vai encontrar que o coração deles permanece idêntico. E no meu serviço de impressão de livros, pensem que alguém quisesse, como acontecia às vezes que alguém queria doar alguma coisa. Eu fiz esse seva em Calcutá, em Delhi, eles queriam me dar o dinheiro para mim. Eu falava, não, por favor, mande o dinheiro diretamente para a gráfica. Uma vez mandaram 1,3 lakh rupias. Eu falei, você tem que mandar isso para o homem da imprensa, para o homem da gráfica. A mesma coisa eu fiz aqui em Calcutá ou em Delhi, diz Maharaj. Já ocorreu isso, porque eu vou ter que pagá-los se você dá o dinheiro para eles. Então o coração dos Vaishnavas puros tem estabilidade. Eles não ficam agitados, não são honrados, eles não têm reação. Bhagavan Shri Krishna está falando. Você tem que fazer dessa maneira. Você quer me aplicar no karma. Você diz, Uddhava, com seus olhos o que você vê, com seus ouvidos o que você escuta, tudo o que você sente, tudo é instável, frágil.
to live anyway. Você vai ter que deixar todo esse mundo, querendo ou não. If you want to live, Que você queira deixá-lo, que você não queira deixá-lo. you don't want to live, Que você queira deixá-lo, que você não queira deixá-lo. anyway we Querendo ou não, você vai ter que deixar tudo, sua casa, seus filhos, all related to you. tudo aquilo que está relacionado a você. Então, aqueles que são What inteligentes, is man? os gyanis, os homens sábios, eles pensam, When it is a must, é when it is a necessário, must in our life, quando for when it is a necessário na must in nossa our vida, life, I will have to live. eu vou ter So que why deixar not tudo. I live mentally? Por que eu não deixo tudo já mentalmente? I have to cut my attachment. Eu tenho que cortar o meu apego. Willingly I will have to do it. Eu já And sei que eu vou ter it's que a must. deixar o mundo. Então, por que eu já não voluntariamente me desapego de todas as coisas materiais? É melhor que eu desenvolva este conhecimento e perca esse apego, já que todo o mundo será tomado de mim no momento da morte. Então eu posso usar a minha inteligência para fazer isso voluntariamente e mostrar para Krishna que eu entendo esse mecanismo. Então, você veio sozinho do ventre da sua mãe e você irá embora sozinho. Você veio sem um tostão, você veio sem roupas e você irá embora sem roupas. Nenhuma gota você vai levar com você. Então, dessa maneira, você poderia treinar esse desapego. Mas aí Uddhava diz, você me disse para entender e seguir o caminho do conhecimento, o caminho do karma, mas agora você parece que muda de conversa, está dizendo que eu devo deixar tudo para trás. Eu fiquei confuso. Eu estou confuso, diz Uddhava. Você disse isto, você disse aquilo, agora você está falando. Uddhava, Mam ekameva saranamatmanam sarvadehinam yahi sarvatma bhavena maya shahi pakuto bhaya. You speaking tasmat, you try to você diz watch Tashmat, the observe a instabilidade do mundo material. try to withdraw your mind. Tente retirar a sua mente das coisas ao seu redor. Tasmad uddhavo usrijyo. Usrijyo means O Shritya significa jogue tudo isso fora. throw outside. Somebody I have seen. Alguém eu vi, Your smoking is prohibited. é proibido fumar. Don't smoke. Pare de fumar. Okay. A pessoa falou, ok, eu não vou mais fumar. Não vou mais fumar, Maharaj. He can keep on smoking, out. Ele põe o cigarro fora. It is over, morning. Depois que a noite acabou, Then the cigarette is there. ele fala, o cigarro está ali, eu vou fumar um. Follow. So Então, you have taken decision. você Many decidiu. times Quantas vezes I cannot aconteceu? touch liquor. Eu não vou mais I beber cannot álcool. come to that, I promise A you. partir de hoje eu não I vou cannot beber mais drink álcool. wine. Eu não vou beber mais vinho. One night, two night, gone E for depois passa 7 2, days, 3 okay. noites, 7 dias você consegue. Depois você começa a se coçar. É só um pouquinho, se eu tomar só um golinho. They cannot. Resolution is As not. pessoas não conseguem tomar resoluções They firmes. promise and they break Eles their prometem e quebram a promessa. They make and break their promise. Prometem e quebram dessa So, maneira. Brahma also speaking. Então o Brahma também vai explicar. Nosso Prabhupada disse para uma pessoa muito importante. Very, as per the estimation of the society, very important. Ele, para a estimação da sociedade da época, era muito importante. Very costly tobacco. Ele usava um tabaco caríssimo. Ele fazia com narguilé. Ele fumava com narguilé. In India, all king. Todos os reis tinham isso. The pipe is long. Tem um tubo longo ligado àquela garrafa de vidro que borbulha alguma coisa e tem um carvão que é colocado ali para queimar o tabaco e através da água há uma filtragem e a pessoa fuma com esse instrumento. Um dia a Prabhupada deu esse conselho. Por que você não para isso? Ele diz, eu acho que é impossível. Ele disse, eu me responsabilizo. Você pega todo o seu tabaco, tudo, e joga dentro do Ganges e promete lá, tocando o Ganges, Ei Krishna, eu dou tudo isso para você. Ei Krishna, de hoje em dia, qualquer tabaco que eu tomo, eu jogo e dou para você. Krishna, eu dou tudo isso para você, sinceramente. Não com duplicidade, com o coração. Ele diz, Krishna,
eu dou tudo para You have the você, right. porque você tem o direito de You fazer. are the only person. Você é a única personalidade que tem o direito de desfrutar do que quiser. E automaticamente você pode descobrir que Krishna lhe dá poder, sinceramente, para deixar toda aquela intoxicação. Mas faça isso sinceramente. Mas se você estiver fazendo um teatro, você não vai conseguir. Prabhupada disse, jogue tudo, oferece a Krishna e volte até mim. É minha responsabilidade que se você fizer isso sinceramente, nosso Vaikana Goswami Maharaj costumava mascar folhas de betel, pan, mastigar pan. É uma folha que deixa a boca gelada, segundo os indianos. Então Prabhupada diz isso para ele no livro, você mastiga esse cuspe nesse rio, no Sarasvati Nadi, no rio que está atrás de Shamdas Babaji Maharaj. Você mastiga e cospe aí? Eu fiz um erro, ele realiza isso. Ele pega o pote que tem essas folhas e joga no próprio rio. De hoje em dia eu nunca mais vou fazer isso, prometo. E nunca mais ele fez. Então, daquele momento em diante, ele ficou livre disso, Vaikanas Maharaj, que mais tarde vai se tornar Vaikanas Maharaj. Então, no Gora Purnima, no dia do Gora Purnima, no dia do Gora Purnima, do aparecimento de Gauranga, Prabhupada vai dar Harinama e iniciação nesse dia. E um homem que ontem estava fumando bidi, aquele cigarrinho de cravo que tem na Índia, estava na fila e queria tomar Harinama de Prabhupada. Então, os outros devotos que estavam organizando isso, eles falaram, aquele homem que estava fumando ontem, estava na fila para tomar Harinama. Seu tonto, onde estava fumando? Você vai querer tomar Harinama? Pode ir embora. Eles gritam. E esse homem começou a chorar. Eu prometo que a partir de hoje eu não vou mais. Acredite. Não, a gente não acredita. Vai embora. Lá de dentro, Prabhupada ouve. Prabhupada diz, mande esse homem aqui. Eu vou dar Harinama para ele. Ontem ele estava fumando. Mas Prabhupada realizou que a promessa no coração dele era efetiva. Ontem ele estava fumando, mas Prabhupada viu a sinceridade dele e disse, eu vou dar Harinam para ele, porque ele era genuíno. E a partir de então, ele nunca mais tocou. Então, dessa maneira, na nossa vida, todas as nossas promessas nós decidimos e quebramos. Decidimos e quebramos. Isso é um sintoma da natureza fraca de todas as almas. Então, dessa maneira, Bhagavan diz, a natureza que você tenha, se você gosta ou não gosta de fazer isto ou aquilo, se você gosta de ouvir ou de falar isto ou aquilo, jogue tudo fora. Jogue tudo fora. E somente venha tomar abrigo dos Vaishnavas. Você sabe, diz Krishna, que eu sou o único suporte de infinitos mundos. Nenhuma autoridade pode nos salvar além de Krishna. Gauranga. Para todas as infinitas jivas, o único suporte é o próprio Krishna. Bhagavan Shri Krishna pensa, Uddhava agora tem medo. Talvez Uddhava tenha medo, porque alguns dias atrás eu disse para ele sobre o adhikara do karma. E eu falei sobre Jnana Marga, sobre o caminho do conhecimento. Agora ele vai ficar confuso mesmo. Bhagavan Shri Krishna dá esse conselho para Arjuna. Arjuna também disse a mesma coisa, o que Uddhava disse. Ele fez a mesma pergunta. Ele disse, ó Senhor, você me deu diferentes conselhos. Fale uma coisa só. Você falou, existe isso, existe isso, existe isso, existe isso. Você não fala de uma coisa só, de um caminho só. Arjuna fala para Krishna,
Você disse tantas coisas, isto. I'm in confusion. Eu fiquei Why not you confuso. speak one thing? Por que você não fala de uma coisa só? Arjuna speaking to Krishna. Arjuna fala para Krishna. Tad ekam vado nishchitam jenoham sriham apna. So that I can get the highest benefit. Why Para not que eu speak possa more than receber once? o benefício Why maior. I'm in confusion? Por que você não me dá um conselho só? Você me dá tantos, eu fico confuso. All Então, advice I Krishna vai dar give you, este conselho, ele vai dizer todos os conselhos que eu te dei precedentemente. but be sure, keeping you in front era- of me, I am keeping this for all people. Era para que você pudesse aconselhar todas as pessoas de acordo com o nível de consciência deles. De acordo, por exemplo, vamos imaginar que alguém esteja muito apegado com a vida familiar, então ele pode fazer In assim. educational field, somebody coming, he Se can alguém go to MA class or MSc class, puder ir para uma aula de doutorado ou de para fazer a PhD, ele foi admitido do jardim da infância ao ginásio, todas as etapas. Krishna está dizendo, eu estou dando as etapas de educação espiritual de todos os níveis de consciência para você. Mas agora eu vou dizer para você qual é o melhor. I say, don't stick wine. He's not going to. Vamos dizer que uma pessoa esteja acostumada a tomar vinho. Eu digo, não tome vinho. Okay. E depois de ouvir os argumentos, ele vai dizer, ok. Ele vai limitar. You cannot take it. Flesh, mangsha. Sem fazer, por exemplo, um sacrifício de fogo, você não pode comer carne. After that you can. Oh, Se você oferece a carne num sacrifício, você pode comê-la. Uma vez, 2 vezes por ano, você pode fazer o yagya. Então, aos poucos, esse desejo de comer carne que é irrefreável vai sendo controlado por essa regulação espiritual. Nos Vedas está escrito, faça este sacrifício de fogo, faça aquele outro, faça esse ritual, faça aquele outro. Então, é para ir refreando o apego, a ignorância. Aos poucos eles começam a se controlar um pouco. E um dia, quando eles encontram o Vaishnava puro, eles podem deixar tudo isso para trás. Ah, eles vão dizer, encontrando com o Guru que o Vaishnava, esse é o significado da vida, agora eu entendo. É por isso que nós não devemos criticar. Nós não devemos criticar o Dharma dos budistas, o Dharma cristão, Yudi Dharma, nenhum Dharma, nenhuma religião. Nós devemos dizer sim, de acordo com o estágio de consciência deles, eles seguem o que eles identificam como bom. Se um dia a sorte deles mudar, eles podem entender. Como Sadananda Swami era um companheiro eterno de Prabhupada. Ele era um homem muito honorável na sociedade. Ele dava aulas em Estocolmo, aqui e lá, aulas nas universidades. Mas ele não se satisfazia pessoalmente. Ele não conseguia se satisfazer com o Dharma cristão ou com o Dharma de Buda. Então, finalmente, quando ele leu Shri Krishna Chaitanya, escrito por Rishikanta Sanyal, e ele encontrou com Bhakti Hridaya Bhanu Goswami Maharaj, ele falou, agora meu problema está resolvido. Eu estava procurando como um cego, aqui e ali, e agora todos os meus problemas acabaram. Agora eu recebi satisfação de todas as minhas perguntas. E ele chegou até Prabhupada e tomou abrigo dele. Então, todas essas diferentes filosofias precisam existir. Elas podem existir e existem, eu não tenho direito de criticá-la. Por que você segue isso, você segue aquilo? Ele segue o que ele entende. E um dia, talvez, de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua sorte, ele pode alcançar. Então, nós vamos parar agora nesse ponto no qual o Uddhava está confuso. Ele diz, você disse muitas coisas, Krishna. Diga uma só. Selecione uma. Eu estou confuso. Então, Bhagavan Shri Krishna vai dar este conselho. Talvez você esteja confuso, porque você imagina que você possa cometer ofensas ao evitar os conselhos iniciais do Veda. Isso nós vamos explicar amanhã.
Yaduttama Srahu Pujaso Manugirate Vanchakalpadavasya. Keep asking the Vishnu. What is on